Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, paz e bem. A você que acompanha a Catequese Online, você que está no 3º volume, seja bem-vindo, seja bem-vinda, para que hoje nós possamos mais uma vez aprofundarmos em um tema tão importante na nossa caminhada de fé. O tema, o qual eu, Paulo Ângelo, quero apresentar a você neste momento. Veja só, viver a liturgia, como celebrar bem. Este será o nosso tema. E para que nós possamos ter um bom e frutuoso encontro, momento, peçamos a Deus que nos dê a graça da sabedoria pela intercessão de nossa mãe, a Virgem Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com Maria que eu quero aprofundar este tema com você. Falar sobre a liturgia e sobre celebrar este mistério, que é o do Filho de Maria, o mistério que é o próprio Cristo. Nós vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos lá. No parágrafo 1069, o Catecismo vai nos dizer que a palavra liturgia significa obra pública, serviço por parte dele em favor do povo. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Aqui nós começamos a compreender um pouco mais o que é a liturgia. Liturgia não é somente aqueles ritos que são seguidos com gestos, palavras, fórmulas, sinais. Vai além de tudo isso. Não é algo mecânico, algo que engesse a fé. Pelo contrário, você viu como o Catecismo coloca para nós, que é através da liturgia, obra pública. Uma obra pública é algo construído por todos. Todos fazem parte da liturgia. Quando nós falamos das celebrações eucarísticas, nós temos ali a vivência de uma liturgia. Quando nós vamos ler a passagem bíblica indicada para cada dia do ano, nós temos ali a liturgia da palavra. Indicações litúrgicas. É uma obra construída pela Igreja, que é o próprio corpo de Cristo, e por nós que formamos a Igreja e fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o nosso Redentor, ele é o sumo sacerdote. E a liturgia é este serviço por parte dele em favor do povo. É serviço dele, de Jesus, em favor do seu povo, mas não tira a nossa responsabilidade e a nossa participação. Veja como que é belo no parágrafo 335. O Catecismo diz assim: na sua liturgia, a Igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo. Invoca sua assistência e festeja de modo mais particular a memória de certos anjos, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda. Você já participou de alguma celebração na qual é evidenciado a presença angelical na nossa caminhada de fé? E a liturgia, ela serve para nos associar a uma das atitudes dos anjos,
que é adorar o Deus 3 vezes santo. A liturgia serve para nos organizar enquanto corpo de Cristo. Imagine um corpo todo desorganizado. Seria meio que estranho de ver esse corpo caminhar. Se a perna quisesse fazer papel de mão, se a mão quisesse fazer papel de pé, você ver uma pessoa trocando as funções do seu corpo dessa maneira é meio estranho. E é difícil de compreender como que aquela pessoa consegue caminhar. A liturgia nos ordena nesta adoração ao Deus 3 vezes santo. O catecismo tem muito para nos ensinar sobre liturgia. Olha só, no parágrafo 1068 diz assim: é este mistério de Cristo que a Igreja proclama e celebra na sua liturgia, para que os fiéis dele vivam e dele deem testemunho no mundo. Importante isso, a liturgia, com efeito, pela qual, sobretudo no sacrifício eucarístico, se atua a obra da nossa redenção. Contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Meu irmão, minha irmã, liturgia não é para deixar a celebração mais fria. Não. Para aquele que compreende o que está se fazendo na celebração, como aqui diz, faz com que o fiel saia da celebração, de modo especial a eucarística, aquela dominical, na qual nós celebramos o dia do Senhor, para a vida e leve o Evangelho traduzido em gestos e atitudes. O catecismo nos deixou bem claro que este mistério de Cristo é proclamado e celebrado através da liturgia. Perceba na celebração eucarística que existe todo um rito de início de celebração, depois nós temos todo um rito da palavra, depois um rito eucarístico e os ritos finais. Dentro de cada rito nós temos ali fórmulas, formas, gestos que nos ensinam por que ficar de pé no momento de oração. Porque temos que vigiar como Cristo, que esteve sempre atento às necessidades do povo e à vontade do Pai. Porque nós sentamos no momento de ouvirmos a homilia. A homilia é a fala de um pai para os seus filhos, como os nossos pais na fé, os judeus, onde o patriarca sentava-se com toda a família e ia contar a história do êxodo, da saída do povo da escravidão para a liberdade. Nós somos chamados a viver a liturgia não somente durante aquela 1 hora e meia que dura a celebração. Não, a liturgia nos impele a viver a nossa fé em atos, na vida, manifestando aos outros o mistério de Cristo. Continuemos no Catecismo da Igreja. No 1070 vai dizer assim: no Novo Testamento, a palavra liturgia é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a Igreja é serva, a imagem do seu Senhor, o único liturgo, participando no seu sacerdócio, culto profético, anúncio e real serviço da caridade. Liturgia é empregada para designar, então, não só a celebração do culto divino, mas o anúncio do Evangelho, o anúncio desta boa nova. A liturgia nos prepara, nos molda, nos condiciona para sairmos daquela celebração e anunciarmos
Cristo Jesus para o mundo, mas também não só com palavras, em atos de caridade. O catecismo deixa bem claro que a liturgia precisa mexer com o nosso coração, para que nós sejamos, a exemplo de Jesus, caridosos com o irmão. Amar o próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Por isso, na celebração litúrgica, nós adoramos ao Deus três vezes santos, mas também ao próximo como a si mesmo. Vamos caminhar mais um pouquinho. O assunto é interessantíssimo e tem muita coisa para a gente ver. Com razão, se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo. Nela, mediante sinais sensíveis e no modo próprio de cada qual, significa-se e realiza-se a santificação dos homens e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, pela cabeça e pelos membros. Portanto, qualquer celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo sacerdote do seu corpo, que é a Igreja, é a ação sagrada por excelência. E nenhuma outra ação da Igreja a iguala em eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau. Viver a liturgia é exercer a função sacerdotal. Você já ouviu falar do sacerdócio comum dos fiéis? Já ouviu falar essa palavra? Se você não ouviu, entenda então agora que quando nós vivemos a liturgia de uma celebração, seja ela da palavra, seja ela eucarística, seja de um sacramento, quando nós realizamos aqueles atos visíveis que exprimem as coisas invisíveis, como por exemplo, derramar a água sobre a cabeça de uma criança batizando-a. É uma liturgia do sacramento do batismo. Faz parte, se for omitida, pode causar a nulidade, como se não tivesse acontecido. Porque precisa do elemento água, precisa da fórmula e da forma, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É aí a função sacerdotal que o presidente da celebração realiza, mas toda a assembleia, em comum, exerce o sacerdócio, com ele, que é persona Christi. Olha como que nossa igreja é bela. No número 1071, obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus e dos homens por Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade e implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Meu querido, viver a liturgia é colocar a igreja em ação. É uma ação da igreja, mas que coloca a igreja, que sou eu e você, em ação. A liturgia que traz para nós a possibilidade de dar visibilidade da nossa comunhão com Deus para toda a humanidade. Olha que grande e lindo papel da liturgia. Mas também no 1072, a igreja vai nos ensinar que a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Deve ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. E só então pode produzir os seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova segundo o Espírito, o empenhamento na missão da igreja e o serviço da sua unidade. A liturgia é plena. É a liturgia que torna visível aquilo que nós temos de invisível. Nossa fé, a presença de Deus, a intercessão dos santos,
torna visível pelos gestos, palavras, atos que nós realizamos na liturgia. Desde, veja bem, a procissão de entrada numa celebração, seja eucarística, seja da palavra. Tem o sentido da igreja militante, que somos nós, que estamos militando na face da terra, que um dia entrará junto à igreja triunfante. Porque existe uma liturgia celeste também. Lá, junto do Pai, a palavra de Deus ensina que os vencedores já estão de vestes brancas, palmas na mão e adoram ao Cordeiro que está sentado ao trono. A nossa entrada, nosso rito de entrada, com aquela procissão de entrada, com o crucificado à frente, já nos catequiza, nos ensina isso. E por falar nisso, a liturgia é, primeiro, participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Perceba que na celebração é com Cristo, por Cristo e em Cristo que nós vivemos o mistério. Só a liturgia vai nos proporcionar isso. A liturgia é também o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Veja o que eu vou ler para você. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo age em plenitude, em ordem à transformação dos homens. Se nós vivermos bem a liturgia, esta obra pública, este serviço com Deus, por Deus e em Deus, nós iremos viver a transformação de homens velhos para homens novos, de uma vida velha para uma vida nova. A liturgia fala não só aos ouvidos, mas ela fala aos olhos e fala ao coração. A liturgia em todos os seus sentidos, ela é essa participação na oração de Cristo. É o lugar privilegiado da catequese, do aprendizado. Por isso, essa catequese online com essa temática de hoje. Se eu conhecer bem a liturgia, eu vou celebrar bem os mistérios de Deus na minha fé. E então, no número 2691 do Catecismo, nós temos a Igreja, Casa de Deus, como lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial. É também o lugar privilegiado para a adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A igreja é onde nós vivemos mais ricamente a liturgia. Tudo dentro da igreja tem uma posição correta, um lugar certo para estar. O altar na posição em que se encontra, o ambão da palavra à direita do altar, para aquele que está presidindo. Veja bem, a cadeira, a cátedra, onde se senta o presidente da celebração, tudo tem um sentido litúrgico, mas também catequético. E é dentro da igreja que nós vemos isso. Você já viu que existem igrejas que são na forma de barco? Outras são na forma de cruz. O próprio prédio, ele tem que ter liturgicamente um sentido catequético. Mas vamos à frente. A ação de Cristo na liturgia. Se você ler depois o Catecismo de 1084 a 1085, é na liturgia que o Cristo é glorificado. Em 1086 a 1087, nós vamos perceber que desde a igreja dos apóstolos, a liturgia nos ensina a glorificar a Deus. De 1088 a 1089, nós vamos perceber e aprender que a liturgia está presente na liturgia terrestre, aqui entre nós, como eu já citei algumas coisas, mas que também no 1090 existe a liturgia celeste, que nós aqui na terra participamos juntamente
com aqueles que estão no céu. Veja o que está escrito aí. Na liturgia da terra, participamos, saboreando-a de antemão na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual nos dirigimos como peregrinos e onde Cristo está sentado à direita de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, com todo o exército da milícia celestial. Cantamos ao Senhor um hino de glória, venerando a memória dos santos. Esperamos ter alguma parte e comunhão com eles e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele apareça como nossa vida e também nós apareçamos com Ele na glória. Meu querido, liturgia aqui na terra é para nós uma antecipação do que vamos viver no céu. Imagine só, se quando nós entramos na igreja já é bom, quando entrarmos no céu será a plenitude da felicidade. E ali, o catecismo diz que nós de antemão vivemos a entrada diante do Cordeiro, mas também no número 721, veja só o que o catecismo diz. Alegra-te, ó cheia de graça. Maria é cantada e apresentada na liturgia como o trono da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. A liturgia não exclui Maria da presença da vida de seu filho. Mesmo que nós não rezemos a Ave Maria durante as celebrações litúrgicas, nós temos liturgias que são dedicadas especialmente a ela, a Mãe de Deus, porque ela é o trono da sabedoria. Nós temos a liturgia onde nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, onde nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Veja bem, quantas coisas a Igreja traz como elementos litúrgicos, obra pública, é de todo o povo, é com o povo que nós rezamos e celebramos. Então, no parágrafo 1674, o catecismo ainda nos ensina assim que fora da liturgia dos sacramentos e dos sacramentais, a catequese tem que ter em consideração as formas de piedade dos fiéis e a religiosidade popular. O sentimento religioso do povo cristão desde sempre encontrou sua expressão em variadas formas de piedade, que rodeiam a vida sacramental da Igreja, tais como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, as danças religiosas, o rosário, as medalhas e etc. Por quê? Por que, meu irmão, eu trouxe este parágrafo? Porque nem tudo é liturgia. Nem tudo. A reza do terço não é litúrgico. A reza do terço é uma piedade popular, uma devoção dos fiéis, uma religiosidade própria nossa, mas que não é menor ou esquecida ou excluída pela Igreja por não ser litúrgica. Nela também acontecem catequeses. Quando se peregrina até um santuário, você faz como o povo de Deus que peregrinou até a terra prometida, onde mana leite e mel. Ou seja, tem uma catequese, mas não é litúrgico. Existe a diferença entre elas. Pois bem, no 1075, a catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagogia, partindo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Poderia até falar mais sobre este parágrafo, mas esta parte é a que mais traduz para nós. A catequese litúrgica vai nos colocar dentro do mistério de Cristo. Agora entenda uma coisa, nos colocar dentro do mistério não significa desvendar o mistério. Mistério é para ser mistério. Somente lá no céu
nós vamos compreender a grandiosidade de Deus. A liturgia nos ajuda a ter uma mistagogia, viver esse mistério, se deleitar com ele, como que se, mesmo sem entender, eu o acolho, mesmo sem compreender, eu o amo, mesmo sem ter nenhuma noção, conseguir ter noção, eu o sigo, não o abandono. É mistagogia. E aí, dos sacramentos, nós somos lançados para os mistérios. Por exemplo, o sacramento do matrimônio tem uma liturgia específica para acontecer o matrimônio, para ser validado o matrimônio. É um mistério. Como que dois se tornam um? Como que pode isso? Aquilo que diz a palavra, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso também é um mistério que surge de um sacramento. Tem explicação? Não, não tem. Humana nenhuma, porque é divina. Nós, então, falando sobre liturgia, podemos entender que celebração litúrgica inclui, como você está vendo aí nesse slide, a celebração da confirmação ou crisma, da Eucaristia, da ordem, da penitência, da unção dos enfermos, das exéquias, do batismo, do matrimônio. Celebrar liturgicamente cada uma dessas é construir esta obra pública da salvação. Meu irmão, é impossível colocar tudo sobre liturgia aqui no Catequese Online. Mas o meu objetivo foi deixar você com um gostinho de quero mais, saber um pouquinho mais. Por isso, pega o Catecismo, a Sagrada Escritura e procura, leia, aprofunde-se e você vai perceber que a nossa igreja, ela é plena em sabedoria e nós podemos viver o céu já aqui na terra de antemão, através desse instrumento, dessa prática, dessa verdade chamada liturgia. Agradeço a você que esteve conosco, agradeço a você que nos acompanhou e peço que Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana e até a próxima.